Meus amigos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras do Brasil, o MST, surgiu no começo dos anos 80 para, segundo eles, reparar a grande injustiça histórica do Brasil colônia, de um Brasil cheio de latifúndios improdutivos. Pois bem, desde aquela época até hoje sabemos que o MST, uma organização clandestina e política, foi assentando-se em terras supostamente não produtivas para tomá-las, digamos, na mão grande. Hoje o MST é um dos maiores latifundiários do país e quase nada produz. Essa é uma realidade, está aí, os números comprovam para qualquer um. Bem, eu não vim aqui para falar do MST, mas de sua tática, ir ocupando espaço sob o argumento de que uma injustiça histórica tinha que ser consertada para a produção de alimentos. O MST, pregando a reforma agrária na base da força, prometia uma superprodução de alimentos. Coisa que não aconteceu, o MST apenas enriqueceu as facções esquerdistas que lutaram sempre pela implantação da pátria grande. É para isso que serviu o MST. Mas a sua tática, muito bem sucedida, diga-se, foi copiada agora pela autoridade palestina. Essa é a matéria que saiu ontem no Gatestone Institute, dizendo que o MST, ou melhor, a autoridade palestina criou uma espécie de MST para ir se apropriando de terras de Israel, principalmente na Samaria. A matéria diz o seguinte: sob o disfarce de assistência agrícola, a autoridade palestina está assumindo a área C. A área C é uma área colocada sob a jurisdição israelense nos acordos de Oslo, na pendência de um acordo de paz completo que estabeleça soberania sobre a área, ou para um ou para o outro lado. Até que não haja um acordo de paz definitivo, a área C pertence a Israel, segundo o acordo de Oslo, com a ajuda de um enorme apoio financeiro. De quem? Da Europa. Em completa violação à lei de acordos internacionais assinados pela União Europeia. Durante a última década, a autoridade palestina implementou um programa de longo prazo, diz a matéria, com o objetivo de assumir o controle de locais estratégicos na área C dos territórios disputados da Judéia e Samaria. O aparente objetivo da autoridade palestina é anexar essas áreas e colocá-las sob o controle da autoridade, como parte de seu plano mais amplo de criação unilateral de um Estado palestino. Este plano foi publicado em 2009 em um documento oficial da autoridade palestina escrito pelo então primeiro-ministro Salam Fayyad. Desde a sua publicação foi realizada virtualmente, sem impedimentos, com a ajuda de um enorme financiamento europeu. Pois bem, a Europa, a União Europeia, vem sistematicamente votando contra Israel em decisões na ONU, não só efetivamente votando contra, mas sendo uma propaganda eficaz de antissemitismo, no mínimo, ou então contra o direito de Israel existir. Como bem sabemos que essa é a linha atual seguida pela Alemanha, quase que um antissemitismo de Estado, um antissemitismo declarado. E agora essa informação de que a União Europeia está despejando toneladas de dinheiro para a autoridade palestina ir tomando conta de terras israelenses sob o argumento de produção de alimentos. A autoridade palestina não produz um pé de feijão. Já Israel, por outro lado, tem feito até do deserto um tapete. É um dos países, para que nós tenhamos ideia, é um dos países que mais exporta flores ornamentais para a Europa. Inclusive,
para a Holanda, grande produtora de flores ornamentais e flores plantadas no deserto. Israel dessaliniza a água do mar e vai tornando verde os desertos. Pois bem, a autoridade palestina, com muito dinheiro europeu e sob o argumento de produzir alimento, vai, na verdade, tomando territórios para ali plantar grupos terroristas, para depois atacarem Israel, evidentemente. Essa é a Europa do fim dos tempos. Um europistão, vamos dizer, uma Europa completamente islamizada, que vem para atacar Israel e atacar os cristãos. Haja vista a destruição de Notre Dame. Este é o símbolo da nova Europa. Até depois, amigos.